Hoje, então, o capítulo é o 21 que a gente vai iniciar. Iniciar não, vamos estudar o capítulo 21. É um capítulo curto, é 2 itens. É o item 231 e 232. Então, como é um assunto só, é bem ligado um item ao outro, pelo que eu vi ali, então vamos fazer já a leitura do 231 e 232 para depois a gente comentar. Pode ler o 231, Silane, e depois na sequência a dona Sandra, o 232, pode ser? 231. Primeiro, o meio em que se acha o médio exerce alguma influência nas manifestações? Todos os espíritos que cercam o médio o auxílio para o bem ou para o mal. Segundo, não podem os espíritos superiores triunfar da má vontade do espírito encarnado, que lhe serve de intérprete e dos que o cercam? Podem, quando julgam conveniente e conforme a intenção da pessoa que a eles se dirige. Já o dissemos, os espíritos mais elevados se comunicam, às vezes por uma graça especial, malgrado a imperfeição do médium e do meio. Mas, então, estes se conservam completamente estranhos ao fato. Terceiro, os espíritos superiores procuram encaminhar para uma corrente de ideias sérias as reuniões fúteis? Os espíritos superiores não vão às reuniões nas quais sabem que a presença deles é inútil, nos meios poucos instruídos, mas onde há sinceridade, de boa mente vamos, ainda mesmo que aí só instrumentos medíocres encontremos. Não vamos, porém, aos meios instruídos onde domina a ironia. Em tais meios, é necessário se fale aos ouvidos e aos olhos. Esse o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. Convém que aqueles que se orgulham da sua ciência sejam humilhados pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. Quarto, aos espíritos inferiores é interdito o acesso às reuniões sérias? Não. Algumas vezes lhes é permitido assistir a elas, a fim de aproveitarem os ensinos que vos são dados, mas conservam-se silenciosos, como estouvados numa assembleia de gente ponderada. 232. Estão ouvindo bem? 232. Seria um erro crer que é preciso ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível? O espaço deles está povoado, temo-los, sem cessar ao nosso redor, ao nosso lado. Veem-nos, observam-nos, misturam-se às nossas reuniões, seguem-nos ou nos evitam, segundo os atraímos ou repelimos. A faculdade medianímica nada é para isso. Não é senão um meio de comunicação. Depois do que vimos sobre as causas de simpatia e de antipatia dos espíritos, compreender-se-á facilmente que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade pelo nosso próprio espírito, segundo seja elevado ou degradado. Consideremos agora o estado moral do nosso globo, e se compreenderá qual é o gênero de espíritos que deve dominar entre os espíritos errantes. Tomarmos cada povo em particular, poderemos julgar,
pelo caráter dominante dos habitantes, por suas preocupações, seus sentimentos, mais ou menos morais e humanitários, as ordens de espíritos que aí, de preferência, com eles se unem. Partindo desse princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais seriam os espíritos que aí se encontrariam de preferência? Não serão seguramente os espíritos superiores, do mesmo modo que os sábios e os nossos filósofos não iriam aí passar seu tempo. Assim, todas as vezes que os homens se reúnem, têm consigo uma assembleia oculta, que simpatiza com as suas qualidades ou com os seus caprichos, e isso, abstração feita de todo pensamento de evocação. Admitamos agora que tenho a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível, por um intérprete, quer dizer, por um médium. Quais serão os que irão responder ao seu apelo? Evidentemente, aqueles que aí estão prontos e que não procuram senão uma ocasião para se comunicarem. Se em assembleia fútil, chama-se um espírito superior, ele poderá vir, mesmo fazer ouvir algumas palavras razoáveis, como um bom pastor vem ao meio de suas ovelhas, desgarradas, mas do momento em que não se vê nem compreendido e nem escutado, vai-se como fareis vós mesmos em seu lugar. E os outros têm sua liberdade de ação. 232 termina aí. Eu me confundi, no início disse que era 2 itens, não, são 3, é o 2, 31, 32 e 33. Então eu vou ler o 33 agora, para depois nós comentarmos. Não basta sempre que uma assembleia seja séria para ter comunicações de uma ordem elevada. Há pessoas que não riem jamais, e cujo coração, por isso, não é mais puro. Ora, é o conjunto, é o coração, sobretudo, que atrai os bons espíritos. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Os que, porém, estão em más condições, esses conversam com os que lhes são semelhantes, que não hesitam em nos enganar e frequentemente lisonjeiam nossos preconceitos. Vê-se por aí a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes. Mas essa influência não se exerce como pretendem algumas pessoas. Então, quando não se conhecia ainda o mundo dos espíritos como se conhece hoje, e antes que experiências mais concludentes viessem esclarecer as dúvidas, quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é porque essa opinião se reflete no espírito do médium como num espelho. É porque tendes convosco os espíritos que vos são simpáticos para o bem como para o mal. E não são muitos em vosso ponto de vista, e o que o prova é que, se tendes a força para atrair a vós outros espíritos além daqueles que vos cercam, esse mesmo médium vai ter para vós uma linguagem toda diferente, e vos dizer as coisas mais distantes dos vossos pensamentos e das vossas convicções. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto haja mais homogeneidade
para o bem, mas mais sentimentos puros elevados, mais desejo sincero de se instruir sem ideias pré-concebidas. Então, esse é o capítulo aqui, o 21, itens 221 a 223, que nos fala das influências do meio. Então, agora fica aberto para nossas reflexões sobre o assunto. Quem quiser colocar alguma pergunta, alguma observação aqui, aproveite. Eu, particularmente, acho muito importante essa parte, acho que seguido estou falando nela, então, agora, assim, ó, do início do 232. Tudo é importante aqui, não tem? Nós pegar frase por frase, pedacinho por pedacinho aqui, for analisando, vamos ver que tudo é de grande importância e cada uma. A gente sempre tem uma ideia que para cada um toca um pouco mais, chama um pouco mais atenção, a ideia. Aqui no início do 232 diz assim, ó, seria um erro crer que é preciso ser médium para atrair a si seres do mundo invisível. E daí segue dando uma explicação, aprofundando mais. Mas a gente o médium tem que se cuidar, o médium não sei o quê. Então, mas aqui nos diz que não é preciso ser médium. A atração é pelo pensamento, então a influência existe, claro que uma comunicação ostensiva é pelo médium. Agora, a importância, então, para todos dessa influência do meio. A influência do meio é só numa reunião espírita, numa reunião na casa espírita, uma reunião mediúnica? Não. É em todo lugar, inclusive quando estamos a sós. E às vezes até, talvez, muitas vezes é o mais perigoso, porque daí a gente está livre, não tem... Às vezes a influência do meio até está nos ajudando, quando nós estamos em grupo, até nos ajuda até a elevar o nosso pensamento em muitas situações. Agora, sozinho, a gente fica com as nossas tendências, as nossas... E daí, ou, digamos, o meio, no nosso lar, no nosso trabalho, na relação social, onde a gente normalmente reúne o quê? Aqueles que estão afins de pensamento. Nós, espíritos encarnados, fizemos a mesma coisa que os encarnados. A gente procura o quê? No dia de folga eu vou ir aonde? Aonde eu me sinto bem, aonde eu tenho está o meu gosto, onde está meu coração. Se eu gosto de futebol, eu vou para onde? Se eu gosto de outra diversão, se eu gosto... não, a pessoa que gosta de leitura, de uma biblioteca e tudo, cada um procura. E ali naquele meio, ele vai encontrar quem? Aqueles que afinizam. Eles vão trocar o que? O mesmo tipo de ideia. Mas em todos eles, muitas vezes há uma influência até para melhorar. Então, assim como há influências de todos os tipos, não é? Então, essa é a importância da gente compreender que não é só médium, e que a gente está sempre influenciando o meio e sendo influenciado pelo meio. Ali no item 3 do 231, que diz: os espíritos superiores procuram conduzir a reuniões fúteis e ideias mais sérias. É bem interessante o final, lá depois, né, ali que diz que as pessoas que não... Os médiums, eu acho que não... que levam para o lado material, no caso, daí, ó, que procuram as pessoas, e no final. É bom que as pessoas que se gabam de uma ciência sejam humilhadas pelos espíritos menos sábios e menos avançados. Daí eles vão mesmo assim, certo, para... Porque deve ser bem complicado tu distinguir, né, de um espírito sério para o outro, né, sei lá, eu acho que tem que ter, como o senhor falou, o pensamento pro lado bom, que daí não abre a janela para chegar a esse outro lado, né, esse outro lado que não é bom, que é mais atrasado, como se diz. Não sei se se eu soube me explicar. Deu bem para entender, sim.
Ele aqui nos diz assim, ó, que então nós temos aqui ó, que os bons e que as pessoas que se gabam da ciência, então, porque eles vão ver aonde tem a humildade, o bom pensamento e tudo, é mais fácil de um espírito da orientação. Agora, aqueles, digamos, muito, vamos dizer, homens de ciência, pessoas que acham que sabem tudo. Então, o espírito chega a dar transmite uma ideia, uma comunicação. Não, ele já tem uma ideia fixa, ele sabe tudo, ele não vai. É que nem a pessoa querer ensinar para quem já acha que sabe, consegue transmitir, fazer ele melhorar, ele tem uma ideia diferente. Não, não vai falar, ele já tem a ideia preconcebida. Não, eu sei mais, eu já sei tudo, não adianta. Então, daí eles deixam, digamos, para os espíritos batedores, zombeteiros, os espíritos mais atrasados, que se encarreguem dessas reuniões, não tá essas pessoas, que até vem humilhar eles, daí vem a bagunçar com as ideias deles primeiro, para daí eles, uma hora, estarem prontos para ouvir uma ideia, uma orientação mais elevada. Então, por que hoje, nos nossos estudos sérios, não existe mais essas manifestações materiais? Os espíritos zombeteiros que entram numa reunião mediúnica, digamos, para zombar, para... Não, aqueles atrasados que vêm ali, vêm para um tratamento, uma coisa séria, mas eles já não conseguem vir. Agora, no início, ou até hoje, em alguns lugares, quando se reúne por brincadeira, vamos citar, a brincadeira é aquela do copo, que faz, que se reúne ali, que tem médiums ali, que daí às vezes acontece, daí começa a cair quadro, cair não sei o quê, acontecer bateção aqui e apavoram todo mundo. Os espíritos superiores deixam para quê? Ah, não tem um espírito protetor? Com certeza terá. Só que eles têm que deixar que aquele espírito inferior se manifeste e dê uma bagunçada ali, que é para levar a pensar, ter uma coisa útil no fim. Só que o espírito elevado não vai, quando se reunir com o copo. Daí vem um espírito superior, lá vem o Santo Agostinho ali dizer para... Olha, crianças, não brinquem com isso. Então, daí, que a brincadeira vai ter a brincadeira, mas naquela brincadeira, mesmo por um espírito inferior, ainda vai vir a lição. E assim como as orientações. Aqueles que acham que sabem tudo, eles vão ter que, então, primeiro sair, descer do salto, vão ter que vestir a sandália da humildade para depois daí eles estarem numa sintonia de receber a orientação dos espíritos superiores. Por isso que temos que sempre orar e vigiar, né? Prestar bem atenção, todos nós. E é sempre, nós temos que cuidar, é sempre ou pode ocorrer de um espírito superior vir se comunicar numa reunião que não seja tão séria ou que não tenha seriedade, com a intenção de dar uma orientação. Porque... Ali no item 4 da 231 diz, né, que sempre, às vezes, né, é permitido assistir às reuniões sérias, bem como você acabou de falar, né, Marino, para que aproveitem os ensinamentos daquelas reuniões. Então, tudo segundo a permissão superior, né? Tudo pode. Nós estávamos se prendendo nos espíritos superiores, onde se reuniu as pessoas não sérias. E nesse caso é o contrário. Daí, os espíritos inferiores, se é permitido eles participarem das reuniões sérias. Desde que aproveitem. Olha ali, ó, e já inicia a resposta da questão número 2, do 231 ali, ó,
que diz quando julgo útil, segundo a intenção das pessoas. Então, a utilidade. A espiritualidade maior, quem tem conhecimento, ele vai ver a utilidade. Um pai para um filho, quando o filho faz um pedido, pai, posso? O que ele pensa? É na utilidade. Aquilo é bom, vai trazer algo de bom, ou é perigoso, é pernicioso, eu não sei o que. Então, tem uma utilidade, muitas vezes tem uma utilidade, sim, de um espírito inferior a participar de uma reunião séria, porque aí, pelo menos, ele começar a ter uma ideia, começar a ver o que existe além daquele limite do pensamento dele, porque ele está num momento que, para ele está achando que ele está certo, muitas vezes. Ou, às vezes, ele já está na dúvida. Então, ele precisa ver algo mais para despertar ele para um objetivo útil. E daí é permitido. Agora, normalmente, aquele que ainda está muito aferrado, que ainda não está, ele tem mais dificuldade de participar. E a dificuldade vai ser porque ele nem vai querer aceitar as verdades, né? A orientação que for dada para ele, né? Porque ele é um espírito muito atrasado, né? Mas alguma coisinha ele também pode captar e dar uma melhorada, né? E também nós vimos ali que fala no sentido do globo, digamos, da Terra. Então, assim, através da sintonia, através, digamos, a gente vendo a população da Terra, porque a população da Terra nós temos que pensar que não é só nós, aqueles espíritos que estão na erraticidade, e também a população da Terra, não estão encarnados no momento, mas é uma população que está num dos livros ali, ou está encarnado ou desencarnado, mas é considerada que ele ainda é da Terra. Então, essa reunião, pelos que estão aqui, vamos dizer que hoje nós estejamos aqui encarnados entre um quarto e um quinto dessa população toda da soma. O que está no lado espiritual aqui dos desencarnados, esses espíritos errantes, são o que mais ou menos semelhante aos da Terra. Então, já dá para ter uma ideia dos espíritos normalmente que transitam entre o lado espiritual e o lado material aqui, qual é o pensamento, qual é a evolução média. Claro que temos aqueles espíritos evoluídos que estão aqui em missão, e coisa assim, como temos encarnados, temos os desencarnados também que estão atuando. Temos aqueles que ainda estão bem atrasados. E nós vemos por regiões, por países, enfim, que há grandes diferenças entre de evolução que a gente vê. Então, ali também, se há uma atração, há uma harmonia de pensamento, então, naqueles locais que já estão mais evoluídos, as pessoas, certamente aqueles espíritos que estão rodeando ali estejam mais evoluídos. Assim como nos locais onde estão mais atrasados, mais apegados com os materiais, mais voltados às violências, ali existe também, no normal, aquela assembleia espiritual também, mais ou menos no mesmo padrão vibratório. Algum comentário, alguma observação? Eu anotei alguns pontos aqui
Vou baixar meu volume que o retorno me atrapalha. Baixar sem nada aqui. E Bom, os outros, às vezes, é uma coisa, a gente não está acostumado a ouvir assim, né, direto assim no não, ouvido, ele né? dá um delay, daí atrapalha. Eu baixei meu volume aqui. Eu marquei alguns pontos, por exemplo, o meio em que se acha o médium exerce alguma influência nas manifestações? Primeira pergunta. E a resposta é que todos os espíritos cercam o médium auxiliam para o bem ou para o mal. Não só o médium, porque ele está tratando aqui daqueles que são intermediários entre o mundo espiritual e os encarnados, como um veículo de comunicação entre os dois, as duas dimensões da vida. Não vou nem dizer dois mundos, dimensões de manifestação da vida. Mas influenciam qualquer pessoa. No Livro dos Espíritos, há uma pergunta que diz o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Tanto que de ordinário são eles que vos dirigem, respondem os espíritos. Isso para todo mundo. Se nós tivermos boas intenções, nos inspirarão o bom caminho. Se tivermos más intenções, nos inspirarão o caminho equivocado. Nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas, segundo Paulo, o apóstolo. Quem são essas testemunhas? São os espíritos. Uma parcela expressiva deles apenas nos observa, mas alguns tentam nos influenciar. Tem uma imagem que me veio à mente agora, antiga, que circulava, eu acho que circula ainda no meio católico, é de um anjinho de um lado, com asinhas, claro, segundo a crença deles, né? E um espírito do mal simbolizado no demônio do outro lado, influenciando a pessoa. Assim somos nós. Nós atraímos, mas a ideia que transmite naquela imagem é que sempre está aquele conflito, mas não é bem assim. Nós é que atraímos. Os maus certamente vão sondar nossas imperfeições para tentar nos derrubar. Eles têm vários meios para isso. Depois, o item 2 da 231, eu destaquei aqui, os espíritos mais elevados se comunicam, às vezes, por uma graça especial. O que é graça especial? É um favor. Ah, mas então eles se comunicam por favor? Não. Às vezes, diz aqui, se eles perceberem que há uma possibilidade de auxílio ou de mudança, então, por uma graça especial, ou seja, por um favor, eles se comunicam, malgrado a imperfeição do médium e do meio. Mas, então, estes se conservam completamente estranhos ao fato. Imperfeição do médium e do meio. O meio é o grupo que faz. Então, pode ter um médium imperfeito num grupo que não é imperfeito, mas pode ter um médium imperfeito em um grupo totalmente imperfeito. E nesses ambientes, os espíritos superiores não vão se comprazer em estar, a não ser numa condição dessa, para tentar auxiliar. Mas Kardec insiste, daí ele pergunta, procura encaminhar para uma corrente de ideias sérias as reuniões fúteis, ou seja, o que eles vão fazer lá? Eles querem fazer isso? Mas daí o espírito responde, os espíritos superiores não vão às reuniões nas quais sabem que a presença deles é inútil. Ou seja, se a reunião tem um fim específico de futilidade, de gracejo, como adivinhações ou divertimento puro e simples, eles não vão. Agora, quando há um mínimo de busca de uma informação, embora uma forma zombeteira, percebendo que há uma possibilidade de trazer alguém para a razão, eles podem, como disse no item 2º do 231, por uma graça especial se comunicarem. Depois aqui, ele prossegue ao fim do parágrafo. Não vamos, porém, aos meios instruídos onde dominam a ironia. Em tais meios, isso foi lido antes, é necessário que se fale aos ouvidos e aos olhos, e isso não é papel deles. Isso é papel dos espíritos batedores, dos menos instruídos. E eles cumprem esse papel com satisfação. Já os espíritos superiores, não. Ora,
Basta ver aqui entre nós, os encarnados, uma pessoa de mediano equilíbrio não vai se sentir bem, por exemplo, num show de piadas cheias de preconceito, de ironia descabida, de como é que se chama, apelativas. E quando eu falo isso, eu me recordo do Paulinho Micharia, que é um gaúcho humorista. Tu consegue assistir a um show dele de 1 hora e ele não usa nada apelativo. Enquanto outros humoristas que a gente vê na internet ou na televisão, é uma apelação em cima da outra. Muitas vezes ofendem a raça das pessoas, a nacionalidade, a orientação sexual para produzir, entre aspas, gracejo. Quem são as pessoas que acham graça nisso? São os levianos, os espíritos sérios não. Então, nós também temos que selecionar aquilo que nós escolhemos para nós. E depois aqui, aos espíritos inferiores é interdito o acesso às reuniões sérias. O que são reuniões sérias? Kardec tratava aqui daqueles que buscavam informação. Era o objetivo principal na época. Era trazer informações novas num meio social que se perdia no materialismo puro, porque a ciência estava se chocando com a religião e dividia o mundo entre os acadêmicos, que voltavam-se para o materialismo, e os religiosos, quase como que fundamentalistas, que negavam tudo que a ciência trazia. E o objetivo do espiritismo é ser um elo entre a religião posta e a ciência, esclarecendo ambas as partes, porque tudo é divino, a ciência é divina. Se não fosse, Deus não permitiria o homem ter posse dela. Ela alavanca o progresso da humanidade. E a ciência coloca o homem em contato com o mundo espiritual, dando informações, aliás, a religião, né, dando informações que a ciência não tem condições materialmente de dar. E a gente sabe que a ciência está evoluindo bastante, já entra em outras áreas que nem vamos aprofundar aqui, mas que estão chegando mais próximas às questões religiosas. E daí responde os espíritos. Aí outra coisa também. Hoje, quais são as reuniões sérias? Hoje, a maioria das reuniões são no sentido de socorrer os infelizes. O Marina já falou sobre esta questão. Reuniões sérias mesmo, que objetivam não divertir ninguém, nem ofender ninguém, mas amparar aqueles menos esclarecidos que às vezes estão em trevas e não percebem o socorro que está ao lado, porque eles ficam presos num círculo vicioso de pensamento e não conseguem perceber que familiares amigos há muito tentam auxiliá-los, espíritos superiores tentam tirá-los desse círculo vicioso e que muitas vezes, ou quase sempre, se liga ao desejo de vingança, de mágoa, de ressentimento. Isso também existe para aqueles encarnados. Então, as reuniões sérias hoje, o objetivo é isso, instruir e socorrer. E aí responde os espíritos, não, algumas vezes lhes é permitido assistir a elas, ou seja, ficar vendo, observando, para aprender, a fim de aproveitarem os ensinos que vos são dados. Os ensinos que são dados a nós, através dos espíritos superiores, aqueles inferiores que estão ali também aprendem. Porque assim como eles, nós também somos espíritos não muito adiantados. Eu sempre digo que nós estamos todos no mesmo patamar evolutivo, uns mais, outros menos instruídos, mas dentro de um mesmo patamar evolutivo. Tanto que estamos inseridos aqui no mundo de provas e expiações, e o Marino até perguntou quem é que forma a população da Terra. Somos os encarnados e os desencarnados, todos dentro de uma fase da evolução. Então, quando nós aprendemos, eles aprendem. É permitido a eles também ingressarem nas palestras públicas para assistir, quando não perturbam. E quando são muito perturbadores, eles ficam do lado de fora, não têm acesso. Mas várias vezes há relatos de que os espíritos superiores providenciam meios para que aquilo que está sendo dito
dentro do salão também reverbere do lado de fora para que eles ouçam e aprendam. Aqui depois, mais adiante, eu anotei outra coisa, aqui do 232. Eles povoam o espaço, temo-los incessantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos, conforme os atraímos ou repelimos. Eu me recordo que uma vez eu fazia parte da comissão de formatura e ainda não havia muito progresso, isso foi lá por 2009, 2009 por aí. Nós fizemos uma reunião com os recursos que tinha na época, não tínhamos o que temos hoje, aqui com imagem, era apenas de forma digitada, mas era aberta, não era fechada. E de repente entrou uma pessoa forçando a barra, com comentários nada a ver com o nosso objetivo, e nós não tínhamos como excluí-la do meio. Daí a orientação por escrito, que nós trocamos entre o grupo que estava ali, é ignorar aquela pessoa. E ela insistiu naquele linguajar chulo, apelativo, tentando trazer qualquer um de nós, ou se não todos, para o seu lado de pensamento. E nós simplesmente o ignoramos. Daqui a pouco ele fez um comentário desairoso e saiu. Assim são os espíritos. Se nós não alimentarmos as intenções deles, eles se cansam e vão embora. Agora, se houver uma pequena possibilidade de alimentarmos aquilo que eles desejam que nós façamos, eles vão permanecer, vão insistir. E da mesma forma, quando nós buscamos fazer o bem, quando nós buscamos acertar o nosso passo, os espíritos superiores vêm em nosso auxílio, nos inspiram, nos auxiliam. Eu estou olhando aqui que parece que está começando a chover. Vou dar uma pausada aqui, depois eu vou voltar. Interessante aqui, ó, também, agora, até com um comentário do Wilson, e eu estava vendo aqui no 233, que diz assim, vamos ver onde é que eu marquei aqui, não basta sempre que uma assembleia seja séria para as comunicações serem de ordem elevada. Há pessoas que não riem jamais e cujo coração, por isso, não é mais puro. Ora, é o coração, sobretudo, que atrai os bons espíritos. Então, é o coração, é o sentimento. Porque às vezes, a reunião é séria, ninguém dá um sorriso. Não é isso. Uma reunião pode ser séria, mas ser alegre. Assim como pode ninguém dar um sorriso e no pensamento, no coração de cada um está muitas mazelas, muitas coisas. Como disse o Wilson ali, ó, certo programa até humorístico pode ser um programa sério. Ele pode estar trazendo um humor, está trazendo uma alegria, uma descontração, sem apelação para o negativo. Trazer até instruções. Nós vemos até no meio espírita, tem certos grupos, principalmente jovens ali, ó, que fazem humor, que vem, tem vídeos ali com um desencarnado, um encarnado, a parte até engraçada, e que nos trazem grandes lições. Assim como podemos nós estar unidos, como sem dar um sorriso e não estar fazendo coisa séria, nosso pensamento está ligado em coisas negativas. E também, como os encontros não acontecem só dentro do espiritismo, como nesse momento tem quantas missas, quantas reuniões dentro de igreja, seja católica, seja evangélica, seja... Tem momentos que sobe um pastor lá e prega a palavra e diz coisa tão interessante, com a intenção tão boa, com o sentimento bom, assim como tem muitas vezes que alguns sobem lá com a intenção de explorar a crença daqueles que lá se encontram e também não serem sérias. Isso pode acontecer em qualquer lugar dentro das nossas intenções do coração de cada um. Seloni pode se manifestar. Assim como o Wilson falou ali, que quando o espírito ignorante ele entra num ambiente que não era para ele entrar, que é um pouco melhor,
do que as suas intenções, ele se afasta. Aqui na 232, ele fala que se numa assembleia fútil, chamarem um espírito superior, ele relata todo na 232 sobre esse tema, e esse poderá vir e até proferir algumas palavras ponderosas, como um bom pastor que acode as suas ovelhas desgarradas. Porém, desde que não se veja compreendido nem ouvido, retira-se como em seu lugar o faria qualquer um de nós, ficando os outros com o campo livre. Da mesma forma, um elevado que não tem atenção, não consegue adentrar com as suas ideias, ele vai se afastar, não vai se sentir bem ali. Assim, também um inferior, né? Dá para se perceber das duas formas. É a lei da afinidade. Num grupo sério, que todos estão levados a chegar como o exemplo do Wilson, ele não vai sentir bem, ele pode até tentar, mas dali a pouco, se ele não entrar na sintonia dele, ele vai sair, ele não vai sentir bem. Assim como o espírito elevado, ele chegar num grupo ali, e ele até vai tentar, até vai colocar seu pensamento, mas se não haver uma melhora naquele ambiente que sintonizem com ele, ele também não vai perder seu tempo, ele vai se afastar. É a lei de atração, é a sintonia que em qualquer um dos casos daí acontece, né? Alguém mais tem comentário? Senão o Wilson, eu acho que ainda tem complemento ali. Tem mais alguns assuntinhos aqui para comentar. Vamos eu passar para o 233, o último item. Aqui diz assim, a questão de seriedade. O que é uma reunião séria? Porque nós podemos pensar que pessoa séria é aquela que nunca ri. E olha, diz assim, há pessoas que nunca riem e cujo coração nem por isso é puro. Não é a pessoa demonstrar alegria, motivo de sorriso, ou até de gargalhada. Ah, uma pessoa que dá gargalhada não é séria. Não é isso, é uma pessoa feliz. E diz assim, ora, o coração, sobretudo, é que atrai os bons espíritos. Qual o sentimento da pessoa? Manter o semblante fechado quer dizer que a pessoa tem um coração bom? Ora, uma criança faz com que a pessoa sorri simplesmente pelo olhar dela. Quem que não acha bonito uma criança? Quem que não acha bonito um animalzinho? Claro, tem gente que não acha, mas as pessoas que têm sensibilidade acham. E aqui nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Isso é outro fator. Não importa se eu sou uma pessoa elevada ou menos elevada. Isso não exclui a possibilidade de comunicação. Mas que tipo de comunicação eu vou receber? Qual espírito vai se comunicar por mim? A faculdade mediúnica é inerente ao organismo. E nós temos também que considerar que existem dois tipos de mediunidade. A mediunidade de prova e a mediunidade natural. A comum é a de prova. As pessoas que recebem a mediunidade de prova são aquelas que mais precisam dela para primeiro se instruírem, não é para instruir os outros. Porque aquele que fala, ele cria uma sentença para si próprio. Ou você age conforme falou, ou tua consciência vai te cobrar, porque agora você não pode mais alegar desconhecimento. Você está sabendo o que está fazendo. A consciência, não é ninguém de fora, não é Deus, não é o Espírito Superior, nem é o guia que nos diz isso. Somos nós mesmos, nós fazemos um auto-julgamento. E então, o espírito endividado recebe, porque às vezes, de fato, a pessoa pode ignorar. No livro dos Espíritos diz que a lei de Deus está escrita na consciência, mas a consciência de cada um, ela é embasada no que ela já ouviu, já estudou, já aprendeu. Ela não... Por exemplo, um índio não tem a mesma... Um índio lá do rincão das florestas da Amazônia, por exemplo, que
pouco contato tem com a civilização, vai ter a mesma consciência de um homem civilizado, aquele que já estudou, que frequenta uma religião, que leu o Evangelho. Tanto que há pouco tempo havia índios que matavam crianças quando nasciam com defeitos, ou o segundo filho, quando eram gêmeos, não sei bem da história, mas recentemente houve um caso em que uma criança indígena foi salva e já estava soterrada viva. Então, claro que a consciência deles não é como a nossa, eles não têm a mesma responsabilidade que nós temos. Quando eles forem aprendendo, e isso é necessário que eles aprendam, não podemos evitar o seu progresso, eles também terão a mesma responsabilidade que nós. E aqueles que recebemos através da mediunidade, ou da leitura destes textos, ou da oitiva de exposições doutrinárias, de palestras públicas, de pregações, vamos aprendendo. Mas, como diz o texto, independe da moral, nós vamos ser médiuns. De quem? A escolha é nossa. E, por último, aqui, ó, prova o fato de que, se tiverdes a força de atrair outros espíritos que não os que vos cercam, o mesmo médium usará de linguagem absolutamente diversa, dirá coisas muito distanciadas das vossas ideias e das vossas convicções. Ou seja, um grupo pode não ser muito evoluído moralmente, e ali reverbera um tipo de pensamento meio que homogêneo, mas inferior. E, de repente, um médium traz uma comunicação que destoa da média do conhecimento e da moral vigente naquele grupo. É uma demonstração que existe um espírito que está possibilitando aquele grupo repensar, está dando uma possibilidade, como disse lá anteriormente, através de uma graça, de despertar aquele médium ou aquele grupo. Em resumo, para encerrar aqui, as condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução, sem ideias pré-concebidas. O que são ideias pré-concebidas? São aquelas que nós já alimentamos e entendemos como corretas. E quando vem uma ideia que se choca com aquilo que nós entendemos como correto, nós recusamos a informação nova, porque queremos manter aquelas ideias já concebidas anteriormente. Quem tem ideia pré-concebida não está aberto ao aprendizado, porque pressupõe que ela já sabe tudo, e isso ninguém vai saber tudo, jamais. Nós sempre estamos evoluindo, o conhecimento é infinito. Então, não podemos ter ideias pré-concebidas. Se entramos em qualquer ambiente de estudo, temos que estar abertos às informações novas e a avaliarmos estas informações. No caso do movimento espírita, se condizem com a pedra fundamental, que são as obras básicas, constituída do Pentateuco do Espiritismo. Se estiver fora, aí é uma questão que só o tempo dirá se são verdadeiras ou não, porque Kardec diz que o Espiritismo não é estanque. Se a ciência provar que ele está em erro num ponto, ele acompanha a ciência. Mas até hoje a ciência não conseguiu comprovar nada em contrário. No sentido oposto, atualmente, a física quântica vem comprovando, com palavras diferentes, o que a doutrina espírita vem dizendo já há mais de 150 anos. Bom, aqui eu acho que até na hora que eu ia comentar, eu acho que ela saiu. Né? Nós tivemos aqui uma participação ali da Nara, que apareceu ali, uma convidada minha da Silene ali, ela é da família, ela entrou, ela vai dar uma olhada, uma assistida, vamos dizer assim, presencialmente aqui, e daí assim que ela se sentia à vontade, ela então ela nunca participou de grupo de estudo e coisa, então ela está se inteirando para depois, a hora que ela se sentir à vontade, ela participar conosco. Então, não estranhe quando ela entrar ali, não só ficar assistindo, é isso que ocorre.
Inclusive, ela não tem o livro dos médiuns, ela comentou, mas ela disse que quer ela está ficar providenciando. quietinha ouvindo Por os enquanto ela quer estudos ficar para quietinha adquirir ouvindo. conhecimento. Tá. Assim, ó, essa semana, que a gente sabe do retorno do Divaldo, que deixou o corpício dele já, que estava bem judiado, judiado não vamos usar esse termo, estava bem usado, então, e retornou à liberdade espiritual, que imagino que, como não deve ser esse espírito com a liberdade, se ele preso, ele fez o que fez com a obra que teve, então, eu acho que não é da gente dizer, o coitado, ou coisa assim, ou sentir que diminuiu. Não, ele expandiu agora, ele então cumpriu uma tarefa aqui que com certeza, brilhantemente, que a gente sabe, então não temos nada a ficar achando que foi alguma perda ou não. Porque o que ele deixou aqui, para nós, já é suficiente para muita meditação, muito estudo, e vai nos ajudar por muito tempo. Já podemos dizer, pela quantia de traduções, de tudo, vai ajudar a humanidade. Não vamos restringir nem o nosso país. E, nesse termo da mediunidade, das comunicações, das utilidades, nós também temos que ter consciência, a gente quer ter comunicações. O Divaldo, porque agora não vão ter mais as comunicações, porque não sei o quê. Então, mas nós temos outros meios de adquirir o esclarecimento, o conhecimento. Só o material que nós já temos para o nosso grau evolutivo, a gente não precisa de muita comunicação e não precisa esperar que vá vir muito coisa mais elevada. Porque o que nós temos até aqui, nós já temos matéria para. Então, a gente não aprendeu nem a lição que a gente tem e a gente já quer saber lá adiante. Então, agora, nós temos, então, de ter essa consciência de que as comunicações elas precisam de utilidade. E os espíritos não vêm a suprir a nossa preguiça de estudar, a nossa preguiça de pensar, porque até isso, que às vezes nós estamos aqui pegando o livro e tudo, daqui a pouco fechou, daí a gente já não esqueceu tudo, já não fica, não pensa naquilo, já não raciocina. Então, e a nossa fé tem que ser raciocinada. Claro, nós temos que pensar na nossa vida material, no bem-estar, né? Mas tudo tem a sua proporção. Então, nós temos uma vida material que nós temos que dar muita atenção, tem que ter muito cuidado com o nosso corpo, com a nossa obrigação que a gente tem na família, no trabalho, em todo lugar, mas também nós temos o outro lado, que é o eterno, que a gente tem que cuidar, porque esse é tão importante também. Wilson, aproveita o tempo. Pois é, Marina. Não houve perda nenhuma. Nós tivemos um grande ganho em contar com a presença de Divaldo Franco no Brasil. Eu assisti a um vídeo gravado no YouTube em que ele deu uma entrevista no programa do Jô Soares, isso há 8 anos. E ele falava que naquela época ele tinha 260 livros publicados. Aí pega esses 260 livros, estudar, não digo ler simplesmente, nós levaríamos uma vida toda. Livros que Chico Xavier deixou, mais de 430, isso dá mais de 670 livros. Teríamos tempo de estudar todo esse material? Então, gente, aí pega as obras básicas. Quem já estudou todas as obras básicas? Quem leu todas as revistas espíritas? A revista espírita, aliás, publicada por Allan Kardec, e que mesmo depois da sua desencarnação ainda continuavam sendo publicadas obras na França. Então, nós temos material demais. E na questão moral, segundo o Espiritismo, as palavras de Jesus, ali está contido o resumo substancial, aquilo em que as religiões cristãs são concordes, não há temas polêmicos, é o suficiente para que nós possamos bem viver.
Gandhi dizia que para ele bastou ler o Sermão da Montanha, e ele não era cristão, e compreendeu a grandeza do Cristo na Terra. Bom, temos 10 horas. E daí, como é que nós vamos comemorar os 2 anos do nosso grupo de estudo agora no início do mês que vem? Nós fizemos um almoço ano passado, no aniversário dos nossos encontros de domingo. Daí, Quem sabe deixa no vamos. grupo para todo mundo dar ideia, que um monte de gente não sabe. Justamente o que eu ia pedir, vamos dar ideia. O ano passado foi feito uma coisa, esse ano pode ser, vamos ver qual as sugestões aí para nós não deixar, para a gente marcar. É importante, nós estamos aqui, temos esse nosso calendário aqui que a gente segue, então Quem esses sabe 2 anos. Coloca no grupo para dar sugestões, né? Não, já está colocado. É só entrar lá e dar a sugestão. Não, mas para os eu outros vou que não colocar porque estão tem os hoje. outros que não estão presentes. É. Mas, então, fica aí, sugestões, o que nós podemos fazer para marcar esse segundo ano de encontros aqui. Temos a felicidade de ver muitos que estavam desde o primeiro, que estão. Então, nosso grupo vem vindo e com certeza vai continuar por um bom tempo ainda. Esse grupo que começou misto, agora já está pendendo mais porque para o virtual, mas sem perda de qualidade, esse que é o importante. Então, Eu ainda aproveito para comunicar que no próximo domingo nós estaremos em Cruz Alta, né, nos encontros das regionais, são 3 regiões, né? Já me sim, inscrevi lá, daí tu assume aí e grava se não for. com certeza. Uhum. Então, tá. Bom, já colocada a ideia, pode ir pensando, então, e vamos agora para o nosso encerramento, que devido ao nosso horário aqui, então já podemos já. E, como dito antes, não esqueçamos das lições de hoje para nós pensar. Isso é muito importante, esse de hoje, a gente pensar no meio. E o meio, o que é? O meio no que estamos naquele momento. Então, nós pensar o que nós podemos fazer neste meio, a cada instante que nós estamos, para não deixar-nos influenciar pelas coisas negativas e como nós vamos influenciar para melhorar aquele meio. Através do pensamento elevado, muitas vezes nós temos que nos voltar para a prece. Se nós estamos num meio onde está a doença, nós temos que elevar o pensamento para trazer mais harmonia, para trazer a saúde. Nós estivermos num meio onde que o pensamento negativo, entre as críticas, entre então os preconceitos, seja ele do tipo que for, aonde o irmão não trata o outro como irmão, aonde nós nos comportamos como filho de Deus, ali naquele meio nós temos que nos elevar para manter esse pensamento elevado, nos mantermos como filhos de Deus, como seguidores das orientações cristãs, botar em prática os ensinamentos que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, nós temos a consciência de que nós podemos melhorar o meio em que estamos e que, quando nós estamos nos meios evoluídos, como agora que nós estamos com o pensamento elevados em prece, sintonizados com os espíritos superiores que nos dão um amparo no nosso estudo, nós podemos aurir com a nossa fé, toda essa energia, todos esses pensamentos superiores, para assim nós repartirmos com aqueles nossos irmãos que precisam ou que nos influenciamos mutuamente no nosso dia a dia. E que nós possamos, nessa influenciar principalmente aqueles que estão em momentos cruciais de provas ou de expiações, para que saiam melhores dessa experiência por que passam, inclusive nós mesmos. E assim, com a certeza de que continuaremos bem amparados pela espiritualidade maior, em nome de Deus e de Jesus.
damos por encerrado o nosso encontro de estudo de hoje. Que assim seja. Então, até o Tá. próximo Bom encontro, domingo. Bom daqui 14 domingo dias. a todos. Aham. Então é bom proveito lá. Bom domingo a todos. Obrigada, igualmente.